O texto que nós acabamos de ler, a gente sempre costuma pregar assim, o texto é bastante conhecido dos irmãos, mas talvez alguém que me ouve aqui nesta manhã está se perguntando: eu nunca ouvi falar acerca deste tal de Aimás. Quando Deus me deu esta mensagem, eu liguei para um amigo teólogo e ele disse: Daniel, nunca nem ouvi falar acerca deste homem, porque não é uma mensagem conhecida e não é tão conhecida entre nós. O que eu acho interessante aqui é que o texto está falando acerca de uma guerra, aonde Absalão, o terceiro filho de Davi, ele está intentando usurpar o reino, usurpar a cadeira, usurpar a coroa do seu pai. E a Bíblia Sagrada diz que ele monta o seu exército. E uma vez que ele monta o seu exército, ele prepara uma guerra contra o exército de Davi. A Bíblia diz que os dois exércitos estão preparados para a batalha, para a peleja. E é nesse cenário aqui que Deus decide se manifestar com a sua mão forte e com a sua mão poderosa. O que eu acho interessante é que quando Absalão está indo de encontro ao exército de Davi, a Bíblia diz que Deus se manifesta e o bosque começa a aniquilar o exército de Absalão. Perceba que a Bíblia é categórica em dizer que naquele dia morreu mais os que o bosque matou do que os que morreram a fio da espada, porque parece que eu vejo Deus falando com Absalão: Absalão, o reino é do seu pai Davi, a cadeira é do seu pai Davi, a coroa é do seu pai Davi. Porém, parece que eu vejo Absalão com problema de audição. É uma vez que Absalão não ouve a voz de Deus, não entende o que Deus tinha era com seu pai, Deus fala com o bosque, porque Deus é assim. Uma vez que o homem não quer ouvir a voz de Deus, não tem problema. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com a jumenta. A Bíblia diz que Deus falou com a jumenta ouviu a voz de Deus e viu o anjo com a espada desembainhada para matar o profeta. Uma vez que o homem não ouve a voz de Deus, Deus fala com o leão, porque o profeta novo deu ouvido ao profeta velho, e a Bíblia diz que Deus falou com o leão, e a Bíblia diz que o leão matou o profeta novo. Uma vez que o homem não ouve a voz de Deus, Deus fala até com o vale de ossos secos, porque Ezequiel profetizou dizendo: vale de ossos secos, ouvi a voz do Senhor. E a Bíblia diz que se colocou de pé um exército grande e extremo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com a terra. A Bíblia diz que Deus fala com a terra abre a sua boca e consome Corá, Datã e Abirão. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com o machado, porque a Bíblia diz que Deus falou com o machado flutuou e voltou para a mão do moço. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com o corvo, porque a Bíblia diz que Deus falou com o corvo, e o corvo trouxe pão, o corvo trouxe carne para alimentar o profeta Elias. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com as ursas, porque tem 40 jovens dizendo: sobe calvo, zombando de Eliseu. A Bíblia diz que Deus falou com duas ursas, elas saíram do meio do mato e despedaçou aqueles rebeldes.
Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o peixe, porque a Bíblia diz que Deus falou com o peixe. O peixe pulou no anzol de Pedro e trouxe a moeda para pagar o tributo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o jumentinho, porque Jesus falou com o jumentinho, montou sobre ele e entrou em Jerusalém na entrada triunfal. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus fala com o vento, Deus fala com a tempestade, Deus fala com a teca, Deus fala com o mundo animal. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito de Deus será cumprido. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus quer falar com você. Não diga para ele: é com você que Deus quer falar. Mas se você não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com o vento, Deus vai falar com a tempestade. Pastor, eu vou cerrar a minha boca e não vou falar nada. Tem problema não. O grandão está na casa e está dizendo: se você calar a sua boca, as pedras clamarão. Deus quer falar com Absalão. Absalão está com problema de audição. Deus fala com o bosque. A Bíblia diz que a guerra está acontecendo, irmão. É o bosque que está matando o povo. A Bíblia diz que o exército de Absalão está morrendo porque o bosque está matando. Não me pergunta como, mas a Bíblia diz que naquele dia morreram mais os que o bosque matou do que a fio da espada. Absalão é um guerreiro, e diz a Bíblia Sagrada que ele vem montado no seu mulo, quando de repente ele fica preso pelos seus cabelos. Ele tinha umas tranças muito belas. Absalão era o homem mais belo daquele reino, daquela época. Ele fica preso sobre o carvalho, e a Bíblia é categórica em dizer que ele fica entre o céu e entre a terra. Absalão fica impossibilitado de se mover. Absalão fica impossibilitado de reagir. Absalão fica impossibilitado de guerrear. Porque quem sabe você está aqui nesta manhã e o adversário da tua alma disse: eu vou parar ele, disse: eu vou parar ela. Esse aí não prega nunca mais, essa aí não canta nunca mais, esse aí não adora nunca mais. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer que Deus está neutralizando o teu adversário. Oh, glória! Eu vou profetizar nesta manhã. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou glória, eu vou neutralizar o teu adversário. Você vai andar, a tua casa vai andar, teu ministério vai andar. O grandão está na casa e está dizendo: ninguém te para. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, coloca a mão no ombro esquerdo de alguém, no ombro direito, dá uma chacoalhada nele, diga: ninguém te para, 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 ninguém te para. Nós estamos em um pouco número, mas a presença do grandão está aqui nesta manhã. A presença dele está aqui. Oh, glória. Profetizem-se na vida de alguém, diga: Deus vai neutralizar o teu adversário. Ele fica entre os céus, ele fica entre a terra. A Bíblia diz que quando os soldados de Davi não identificam, fica com medo de matar Absalão. Por quê? Porque Absalão é filho do rei, e tudo que Davi tinha pedido era: não faça nada, Absalão. A Bíblia Sagrada diz que quando Joabe fica sabendo que ele está preso no carvalho, ficou fácil. Ele aniquila Absalão, ele mata Absalão. E é nesse cenário aqui que ele manda chamar o Cuxita. Ele chama o Cuxita diante da sua presença e dá uma ordem ao Cuxita para que levasse a mensagem. O Cuxita, de prontidão, ele se apresenta diante de Joabe,
e ele vai levar a mensagem a Davi. A mensagem é dura, a mensagem é pesada. O filho do rei morreu. Porém, é nesse cenário aqui que a Bíblia diz que também se apresenta Ahimaaz. Pastor Daniel, quem é Ahimaaz? Ahimaaz é um mensageiro do rei. Ahimaaz, ele é filho de sacerdote. Ahimaaz é alguém conhecido, é alguém famoso. A Bíblia diz que Ahimaaz era acostumado a levar a mensagem. Ele se aproxima diante do capitão Joabe e diz: permita que eu leve a mensagem. Só que Joabe olha e diz: meu filho, tu não tem mensagens para hoje. Quem vai levar a mensagem é o Cuxita, porque tu não tem mensagens para hoje. Porém, a Bíblia diz que Ahimaaz insiste a primeira vez, a segunda vez, e ele vai insistindo. E o tema que foi me passado aqui é ceifeiro. E ceifeiro, traduzindo para o mundo espiritual e para a chamada de Deus na vida de alguém, fala de mensageiro, de alguém que vai entregar a mensagem. E se tem um tipo de mensageiro, irmão, que Deus não quer e que Deus não gosta, é aquele oferecido. Porque não precisa, irmão, ligar para alguém para que eu leve a mensagem. Não, não, não. Porque Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. O grandão está na casa e está dizendo: eu que escolho, eu que levanto, eu que escolho, eu que levanto, sou eu que coloco a mensagem. Ahimaaz, ele é um mensageiro oferecido. Ele diz: permita que eu leve a mensagem. Joabe diz: tu não tem mensagens para hoje. Perceba que eu disse que ele é conhecido, ele é famoso, porém não tem a mensagem. Pastor Daniel, e quem é o Cuxita? O Cuxita é um escravo. O Cuxita aqui é um descendente africano. Ele não pediu para levar mensagem, mas é Joabe que está chamando ele para ele entregar a mensagem. Eu vou liberar isso aqui para alguém. Oh glória, o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: fica tranquilo, pastor, mas eu queria pregar, pastor, mas eu queria cantar. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque a tua hora vai chegar, e quando a tua hora chegar, eu vou colocar a mensagem certa na tua boca, eu vou colocar a pregação certa na tua boca, diz o Senhor dos Exércitos. É ele que chama. O Cuxita se apresenta, e a Bíblia diz que o Cuxita corre para levar a mensagem. Eu disse que o Cuxita aqui era escravo, que foi liberto e se tornou mensageiro do rei, ou mensageiro de Joabe. Ele era escravo, recebeu a sua liberdade e se tornou mensageiro. Esse Cuxita aqui, irmão, se parece com alguém. Me pergunta quem? Diga quem, pastor? Olha para alguém que está do teu lado. Aleluia. O Cuxita aqui se parece comigo e se parece com você. Por quê, pastor? Porque outrora éramos escravos do pecado, outrora estávamos perdidos, afundados, mas de repente o capitão dos capitões, o general dos generais, se colocou de pé e disse: eu te dou a liberdade, você é livre, eu te levanto como mensageiro e eu coloco a mensagem na tua boca, na tua boca, na tua boca. Tem alguém que pega o poder dessa palavra? Deixa eu ver. Oh, glória. Éramos escravos, só que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, oh glória, nos deu a liberdade, nos levantou como mensageiro na sua presença. Cuxita pega a mensagem, corre em direção ao rei, corre em direção ao palácio. De contrapartida, Ahimaaz continua insistindo: deixa eu correr, seja lá o que for, deixa eu correr. E a Bíblia diz que Joabe olha e diz: então vai, rapaz,
Porque assim, irmão, pessoas que são oferecidas, de tanto ela insistir, alguém deixa, vai lá, nem que quebra a cara, vai lá. Eu mesmo costumo dizer, eu não agendo alguém na minha igreja por amizade. Tem que ter ministério, tem que ter chamada. E nem queira ser agendado por amizade, irmão, porque senão você vai chegar e vai ser envergonhado. Espera o dono da obra colocar a mensagem na tua boca. Espera o dono da obra te chamar, te vocacionar. Ele insiste, Joabe olha e diz, vai. O texto diz que o cuxita já estava correndo, quando de repente Ahimaás, o texto diz que ele vai pelas planícies, campinho limpo. Quem sabe, irmão, cuxita aqui não conhecia o caminho muito bem, estava correndo por cima de pedra, por cima de graveto, por cima de pedaço de pau. Aí a Bíblia diz que Ahimaás, ele ia correndo pela planície. Por quê, irmão? Porque ele tinha apenas a experiência, ele conhecia muito bem o caminho. Quem sabe ele escolheu o caminho mais fácil, e nós sabemos que evangelho não é pelo caminho mais fácil. Não tem esse negócio de dar um jeitinho brasileiro, oh glória. A obra de Deus ainda é estreita, a obra de Deus ainda é árdua, ainda é difícil. Oh glória. Ele vai pelo caminho das planícies, e o texto sagrado diz que ele passa o cuxita. Perceba que quem saiu primeiro? Ahimaás, o cuxita. Quem saiu depois? Ahimaás. Só que o texto diz que Ahimaás passa o cuxita. Por quê? Porque Ahimaás tem velocidade, Ahimaás tem habilidade, Ahimaás conhece muito bem a planície e passa o cuxita. De contrapartida, eu disse que quem sabe o cuxita vai pulando pedra, o cuxita vai pulando buraco, o cuxita vai passando por cima de graveto. Só que sabe o que eu acho interessante? Por mais que o cuxita não tem tanta habilidade para correr como Ahimaás, ele não para, ele não desiste, ele continua. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã que chegou aqui se arrastando. Quem sabe alguém entrou aqui e disse, é a minha última consagração, mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro dizer para você, se der para correr, corra, se der para andar, ande, se der para rastejar, rasteje, mas não pare, continue, acredite, Deus é com você. Não, eu posso ouvir barulho de glória a Deus aqui nesta manhã. O grandão está na casa e está dizendo, estou fortalecendo teus pés, estou fortalecendo teus joelhos. Você não vai parar, a tua casa não vai parar. Oh glória. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele, não pare. Você não disse, diga para ele, não pare. Ahimaás passa. De contrapartida, o sentinela está lá em cima, na torre de vigília. Quando ele olha, ele vê Ahimaás, ele vê o cuxita correndo. Quando ele vê o cuxita, ele diz, rei, está vindo um mensageiro aí. O rei pergunta, quantos? Ele diz, vem um. Ele diz, se vem um, traz nova. Sabe por quê? Porque geralmente quando o exército perdia, vinha um bocado e não fugindo. Só estava vindo um, estava trazendo novas. Só que quando o sentinela olha, ele percebe que tem outro homem, e o outro passa o cuxita, passa o escravo. Ele diz, o outro passou, e pelo correr é Ahimaás, pela aparência é Ahimaás. Por quê, pastor? Porque Ahimaás era famoso, Ahimaás era conhecido. O texto diz que ele passa, ele corre e chega primeiro. Eu acho interessante que em uma eleição, na urna, quando vai fazer a contagem, vamos pôr para aqui para os nossos dias atuais, o vereador que tem mais voto ganha, não é assim? Tem mais voto, ganhou. Na presença de Deus é diferente, no mundo espiritual é diferente. Pode ter uma urna lá, lotada, e dentro daquela urna alguém dizendo assim, não quero,
eu não aceito dele, eu não aceito ele, eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, eu não gosto do jeito que ele canta, eu não gosto do jeito que ele prega, eu não gosto do jeito que ele adora, eu não gosto do jeito que ele se veste. Mas se no fundo daquela urna tiver apenas um voto, quem sabe escrito com uma caneta e manchada de sangue, dizendo: é ele que eu escolho, é ele que eu levanto, é ele que eu escolho, é ele que levanta. Porque na presença de Deus não vale opinião humana, na presença de Deus não vale o que o povo está dizendo por aí, ou o que acha de você, mas na presença de Deus, quem manda é ele, quem manda é ele, quem manda é ele. Quem mantém alguém comigo aqui nessa manhã? Então, na presença de Deus, irmão, não é quem chega primeiro. Jesus nos mostrou isso diversas vezes. Ele saiu ali procurando alguns trabalhadores. Um ele encontrou logo cedo, outro ele encontrou mais meio-dia, outro ele encontrou no fim da tarde. Quando ele foi pagar, ele pagou a mesma medida para todos. Um olhou e disse: mas esses aí chegou por último, eu cheguei primeiro. Parece que eu vejo Jesus todo educado, olhando assim: ei, cala a boca, o que é meu eu dou para quem eu quiser, o que é meu eu dou para quem eu quiser. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: prepara a mocidade, prepara a juventude, porque eu tenho algo extraordinário para derramar sobre a vida de vocês. Eu não dependo de opinião humana, eu vou derramar. Pastor, me dá mais uma referência bíblica que não precisa chegar primeiro. A Bíblia Sagrada diz que Samuel entra dentro da casa de Jessé, e à luz da Bíblia, quem chegou primeiro? Abinadab. Quem chegou primeiro? Samar. Quem chegou primeiro? Eliabe. Só que Deus fala com o profeta, dizendo: ninguém se assenta sobre a mesa enquanto o menor não chegar. Aqui cai por terra, irmão, aquela conversa do diabo, que estão querendo roubar tua cadeira, que estão querendo puxar teu tapete. Coisa nenhuma, a cadeira que Deus te deu é tua, a cadeira que Deus te deu é tua, e ninguém rouba. Aí Maás chegou primeiro. O rei se coloca de pé, ele diz: vive o Senhor, rei. Ele pode: não, como é que está a guerra? Estamos vencendo. Como é que está a peleja? Estamos ganhando. Ele olha e diz: e o servo Absalão? Aí Maás olha e diz: não tem uma mensagem. Eu não sei como se passa Absalão. Por quê, pastor? Porque é o mensageiro do rei, é conhecido, é famoso. Perceba que o Cuxita, não é citado o nome do Cuxita, mas é citado o nome de Ahimaás. Ahimaás é famoso, Ahimaás é conhecido, Ahimaás tem nome, mas não tem mensagem, mas não carrega a mensagem. Do que adianta, irmão, minha foto está no cartaz? Do que adianta minha foto está no outdoor? Do que adianta eu ter nome afamado na terra e não carregar a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que levanta, a mensagem que cura? Tem muita gente por aí que o nome dele está no cartaz, a foto dele está no cartaz, o nome dele é famoso, mas ele não carrega a mensagem, não carrega a mensagem. Mas eu vim aqui nesta manhã, debaixo da autoridade de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração que tem mensagem, que tem mensagem, que tem mensagem, que tem mensagem. Cadê essa geração aqui? Não tem uma mensagem. De contrapartida chega o Cuxita. Pastor, e o Cuxita? Descendente de escravo, ex-escravo. O nome não está registrado na Bíblia, mas quando Davi pergunta para ele, ele olha para o rei e diz: o Senhor aniquilou todos os teus adversários.
Não tinha nome, mas tinha a mensagem. Não é famoso, mas tinha a mensagem. A Bíblia diz que em uma guerra, uma menina é levada escrava e colocado dentro da casa de Naamã. É apenas uma criança, está servindo Naamã. Aquela menina tinha tudo, irmão, para olhar o problema daquele homem e rejeitá-lo, porque Naamã na guerra era um grande general, mas quando chegava dentro de casa, que ele tirava a sua capa, a sua armadura, o corpo estava todo leproso. Aquela menina tinha tudo para ter ódio de Naamã, porque Naamã tirou ela da sua terra natal e levou para uma terra estranha. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quem carrega a mensagem não tem espírito de vingança. Quem carrega a mensagem é diferente. Aquela menina, na primeira oportunidade, ergueu a voz e disse: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, porque em Samaria tem um profeta que restauraria a sua lepra. A Bíblia diz que a mensagem da menina é tão impactante que Naamã vai atravessar de um país para o outro para receber o seu milagre. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma mensagem na tua boca tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas. Deixa eu ver se alguém pega. Ele é para Calamaia, Selva Quebinaia. O grandão está na casa e está dizendo: olha a mensagem descendo, olha a mensagem descendo, olha a mensagem descendo, olha a mensagem de Deus. Oh, glória. Ela não tinha nome, porque o nome dessa menina também não é citado na Bíblia Sagrada, mas essa menina tinha a mensagem. Preguei lá na sede. Na primeira multiplicação de pães e peixes, André dá uma voltinha no meio da multidão e encontra um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 pão. Na Bíblia fala da palavra, peixe na Bíblia fala da palavra. Jesus mesmo disse: eu sou o pão que desce do céu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava, ele é o pão, ele é a palavra. O menino está no meio de um deserto, tem 12 discípulos de mão vazia, mas o menino tem pão e o menino tem peixe. O menino tem pão e o menino tem peixe. Se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, antes de querer a tua foto no cartaz, se preocupe em ter pão e ter peixe. Antes de ter o teu nome no cartaz, te preocupe em ter pão e ter peixe. Antes de ser consagrado a diácono, te preocupe em ter pão e ter peixe. Antes de ser consagrado a presbítero, te preocupe em ter pão e ter peixe. Do que adianta ser apóstolo e ser vazio, ser pregador e ser vazio, ser cantor e ser vazio? O grandão está na casa e está dizendo: estou levantando uma geração que tem pão, que tem pão, que tem pão, que tem pão, que tem pão. Cadê você? Cadê você que veio adorar aqui nessa noite? Oh, glória. A Imás carregava a mensagem. Sabe, eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está falando assim como Jeremias: Senhor, eu não sei nem falar. Deus, eu não sei nem falar. Eu sou apenas uma criança. Aí o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, não digas que tu és uma criança, Jeremias, porque antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi.
Oh glória. Quem sabe você está olhando para o cenário da sua vida e está dizendo assim: a minha vida ministerial está apenas começando. Está nada. Desde quando estava no ventre, Deus já estava projetando uma história para você. Uma história para você. Uma história para você. Tem alguém que pega o poder desta palavra? O grandão está na casa e está dizendo: ainda estava no ventre da tua mãe e eu já estava escrevendo uma história de vitória. Aí ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, fica tranquilo, rapaz, você não é apenas uma criança, porque o que eu vou colocar dentro da tua boca, o que eu vou colocar dentro da tua boca, aonde você colocar a planta dos pés, eu vou operar, eu vou operar, eu vou operar, diz o Senhor dos Exércitos. Repita comigo, diga: nessa manhã o Senhor está colocando sobre a minha vida uma mensagem. Diga: eu estou recebendo uma mensagem da parte de Deus. A Bíblia diz que a seara é e pouco os. Aí a pergunta é: por que tanta briga dentro da igreja? Por que tanta confusão dentro da igreja? Por que tanta contenda dentro da igreja? Sabe por quê, irmão? É porque às vezes a gente está procurando a coisa errada. Porque quem sabe alguém está olhando e está dizendo: eu quero ser tecladista. Aí o outro diz: eu também quero ser tecladista. Aí o outro diz: não, eu quero tocar guitarra. Aí o outro diz: eu quero tocar guitarra. O outro diz: eu quero ser líder dos jovens. O outro diz: eu também quero ser líder dos jovens. Aí o outro diz: eu quero liderar as mulheres. A outra diz: eu também quero liderar as mulheres. Aí o outro diz: eu quero pregar no púlpito. Aí o outro diz: eu quero pregar também. Eu acho que a gente está brigando pelas mesmas coisas, porque Jesus está olhando e está dizendo: a seara é muito grande, a seara é muito grande, a seara é muito grande e poucos são sem ver, oh glória. Ele está na casa e está dizendo: ei, se não estão te dando oportunidade para pregar aqui, prega lá na rua. Se não estão te dando oportunidade de cantar aqui, canta lá na rua. Se não estão te dando oportunidade de tocar aqui, toca lá na rua. A seara é muito grande, poucos são ceifeiros. O grandão está na casa e está dizendo: eu quero te levantar nessa terra. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: permita ser usado pelo Senhor. Porque quando eu comecei a minha vida ministerial, irmãos, eu queria pregar. E eu acho engraçado que quando a gente começa, a gente acha que sabe tudo. Aí a cada dia que vai passando, a gente aprende que a gente não sabe nada. Mas na época eu queria pregar: pastor, deixa eu pregar. O pastor dizia: só não pode pregar. Pastor, deixa eu ungir. Ele dizia: você não pode ungir, porque a Bíblia diz que chama o presbítero, e o presbítero ungirá o enfermo será curado. E o pastor não deixava eu fazer nada. Eu disse: eu vou pregar no meio da rua. Eu vou pregar no meio da rua. Comecei a pregar no meio da rua. Pelo menos 10 mendigos ou 10 moradores de rua ouviu a mensagem através da minha boca. Todo dia eu estava lá pregando para eles. E o engraçado é que eles me chamavam de pastor. Eu dizia: pronto, já fui consagrado, já sou pastor. Pastor para cá, pastor para lá, e eu pregando. E uma certa feita eu cheguei para pregar para eles, e eles disseram: ó pastor, nós não quer que o senhor prega não. Quer não? Eu levava comida, e eles diziam: nós não quer comida também não. Quer não? O que é que você quer? Nós só queremos que o senhor leve esse rapaz aqui para tomar um banho. Eu disse: só isso? Mais simples ainda. Falei: levanta, rapaz. Quando ele se levantou, ele estava embrulhado no cobertor, irmão, um calor igual está aqui hoje. Ele embrulhado no cobertor, no sol quente. Quando ele tirou aquele cobertor, o corpo do homem estava todo ferido, uma espécie de lepra. A pele dele estava desgrudando do corpo. Quando eu olhei aquilo, eu disse: meu Deus, aonde é que eu fui parar? Levei ele para a igreja, tinha um banheiro no fundo da igreja. Eu arrumei uma roupa nova para ele, sabonete, disse: ó meu filho, entra aí dentro, toma banho aí. Ele entrou lá para dentro, demorou umas meia hora. A mocidade, era uma quantidade como essa que hoje estava ali ensaiando na igreja. De repente ele saiu, irmão, com uma porta como essa, todo ensanguentado, uma camiseta branca, camiseta toda manchada de sangue. Ele me agradeceu, foi saindo pela porta. E antes que ele saísse da porta, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: pergunta para ele se ele quer me aceitar. Eu dei um grito e disse: moço, você quer aceitar Jesus? Ele foi virando câmera lenta, as lágrimas no rosto, e disse: eu quero aceitar Jesus.
Eu olhei para ele e Deus falou: unge ele. Eu disse: mas o meu pastor disse que eu não posso ungir, porque quem tem que ungir é o presbítero. Eu liguei para o meu pastor, porque a gente tem que ser obediente à nossa liderança. Eu liguei para o meu pastor e disse: meu pastor, tem um moço aqui dentro da igreja, ele está todo ensanguentado e Deus está mandando eu ungir ele. O pastor disse: coloca o óleo nas tuas mãos, porque eu vou orar por você e Deus vai te dar autoridade para você orar por ele. Eu ungi ele, irmão, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu sei que doeu, porque essa espécie de óleo que a gente usa, aromática, se pegar na ferida, no olho dói, irmão, arde. Imagina o corpo todo leproso. Eu passei o óleo no corpo dele todo. Ele foi embora. Quando eu estou indo embora, a líder de mocidade falou: ei, você não, vai lá no banheiro, lavar o banheiro. Eu disse: minha filha, só porque o rapaz é morador de rua eu tenho que lavar o banheiro? Ela disse: vai lá e vê. Quando eu entrei dentro do banheiro, o ralo estava entupido de tanta pele que saiu do corpo daquele homem. Eu lavei o banheiro. Passou-se alguns dias, eu estava debaixo da mesma marquise pregando o evangelho, porque enquanto o pastor não deixava eu pregar aqui, eu estava pregando lá. Por quê, pastor? Porque a seara é grande e poucos. Você já viu muita gente pregando na rodoviária? Quase ninguém, de vez em nunca. Já ouviu alguém pregando dentro dos ônibus? Quase ninguém, de vez em nunca. Já ouviu alguém pregando nos metrôs? Quase ninguém, de vez em nunca. Já viu pessoas visitando hospitais? Quase ninguém, de vez em nunca. Já ouviu alguém pregando nos presídios? Quase ninguém, de vez em nunca. Às vezes a gente está brigando, irmão, pela coisa errada. Estamos acumulados no mesmo lugar, querendo a mesma coisa, querendo fazer a mesma coisa. E Deus está dizendo: a seara é grande e poucos. Estou lá debaixo da marquise pregando. Tinha um açougueiro, irmão, usando droga. Estava todo aquela roupa de açougueiro. Eu comecei a pregar para ele. Ele disse: eu não sou morador de rua, não. Eu disse: eu não estou dizendo que o senhor é morador de rua. Eu estou dizendo que Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus sara, e Jesus quer te levar para o céu. Enquanto eu pregava para o açougueiro, chegou um homem. Ele beijou na minha mão e assentou-se no chão, ficou ouvindo a mensagem. E eu estou ali pregando para o açougueiro. Enquanto eu pregava para o açougueiro, um homem chorava. Enquanto eu pregava para o açougueiro, um homem dava glória a Deus. Eu disse: Senhor, não estou entendendo nada. Eu estou pregando para esse aqui está morrendo de raiva, mas aquele ali está adorando, mas aquele ali está glorificando, mas aquele ali está exaltando. Porque é assim mesmo, irmão. Alguém não vai gostar do jeito que tu prega, do jeito que tu canta, mas o grandão está na casa, está dizendo: continua pregando, continua cantando, continua pregando, continua cantando, continua pregando, continua cantando. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, diz o Senhor dos Exércitos. Ele se colocou de pé e disse: pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu disse: não. Ele disse: pastor, eu sou aquele que o senhor me ungiu. Ele levantou a manga das camisas, irmão. Ele levantou a barra da calça. Começou a mostrar o corpo dele. A pele estava como a pele de uma criança. Porque Deus entrou e fez um milagre na vida daquele homem. Pastor Daniel, me explica melhor para mim entender. O grandão está na casa e está dizendo: a única coisa que eu preciso é alguém disponível para fazer a minha obra, para cumprir a minha chamada, oh glória. Eu sei que nós estamos aqui em um pequeno número, mas se Deus levantar pelo menos um jovem aqui nesta manhã, pelo menos 2 jovens aqui nesta manhã, cheio do Espírito Santo, a cidade do Santo Antônio do Descoberto vai ficar pequena para o que Deus vai fazer, para o que Deus vai operar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos nesta hora. Elebaracalamaia, céu é queminaia. O Senhor está presente aqui nesta manhã e está dizendo: eu quero te encher da minha presença. Oh glória, eu quero colocar uma mensagem sobre a tua boca.
Deus quer te usar como instrumento para alguém, irmão. Tem alguém chorando do teu lado, tem alguém precisando de socorro do teu lado, tem alguém precisando de ajuda do teu lado. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero te usar, jovem. Ontem um homem me procurou após o culto, e o pregador da noite pregou sobre ser cheio, e ele fez uma ilustração do copo cheio e o copo vazio. Ele ilustrou dizendo que o copo, quando está cheio, o vento não derruba, porém o copo, quando está vazio, qualquer vento derruba. E um senhor me procurou após o culto e disse: pastor, eu não sou um copo vazio, eu sou um copo furado. Tem 24 anos que eu sirvo a Deus e eu não sinto a presença dele. Ele disse: pastor, quando eu estou no culto, eu tenho vergonha até de levantar para beber água. Eu falei: meu filho, está acontecendo um mover dentro da igreja, nós estamos fazendo 5 dias de adoração. Olha lá, todo mundo recebendo oração, você não foi lá por quê? Ele disse: porque eu tenho vergonha de ir lá na frente, pastor. Eu disse: varão, esse bloqueio está impedindo que o Espírito Santo opere na tua vida. Ele falou: pastor, pega na minha mão, me leva lá. Irmão, a cada passo que eu dava, eu estava chorando por dentro. A cada passo que eu dava, eu estava chorando por dentro. Eu disse: Deus. Ele olhou para mim e disse: tem 24 anos que eu sirvo a Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, mas eu não sinto a presença de Deus. Tudo que eu queria era que Deus me tocasse. E eu levei ele para o altar. Enquanto as irmãs clamavam, eu clamava também. As lágrimas já começaram a rolar no rosto daquele homem. Ele me deu um abraço e disse: pastor, muito obrigado. Ele é para calamaia, céu é queminaia. Ele é para calamachuri comandaraia, céu é queminaia. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma mensagem sobre a tua boca. Eu estou colocando uma mensagem sobre a tua boca. Eu estou colocando uma mensagem sobre a tua boca. Uma mensagem que liberta, uma mensagem que transforma, uma mensagem que sara, uma mensagem que levanta. Ele é para calamaia, céu é queminaia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Recebe a mensagem. Elevara calamaia, céu é caminaia. Começa a falar com teu Deus agora. Começa a falar com teu Deus. Tem uma presença de Deus descendo aqui. Tem uma presença de Deus descendo aqui. Tem uma presença de Deus descendo aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando alguém com uma mensagem poderosa. Ela para Camassúria. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Seja renovado. Seja renovada. Seja renovado. Seja renovada. Seja renovado. Meu Deus e meu Pai, o teu doce e meigo Espírito Santo se encontra presente nesta reunião. E eu te peço agora, Senhor, renova esse jovem agora. Renova esse jovem agora. Esse jovem que está com um bloqueio. Esse jovem que está com um bloqueio, que não consegue te adorar mais, não consegue te exaltar mais, não consegue te glorificar mais. Quebra as amarras agora. Quebra as correntes agora. Quebra as amarras agora. Quebra as correntes agora. Seja cheio.
Alabaracalamaia, céu é queminaia. Urabacandarabracandaraia, que manda do ciclo de oração. Me ajuda aqui, minha irmã. Me ajuda aqui em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre esses jovens. Coloca a mão sobre esses jovens. Coloca a mão sobre esses jovens. A presença de Deus vai tocar alguém agora. Vai tocar alguém agora. Vai tocar alguém agora. Arabacandarabracandaraia. Pega, 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 pega. Tem presença de Deus na casa. Tem presença. Pode tocar, minha irmã. Tem presença de Deus na casa. Tem presença de Deus na casa. Receba o renovo agora. Receba o renovo agora. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. 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 Olha Deus te tocando, olha Deus te tocando, olha Deus te tocando, olha Deus te tocando, olha Deus te tocando. Receba, 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 receba. Tem uma presença de Deus aqui. Alabaracalamaia. Está descendo, está descendo, está descendo. Está descendo uma presença de Deus, oh glória. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória, 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 glória. Deus. Levai, camaia, céu é caminhada. Elevar a camassúria. Eu e camacel. Ebelebai, camassarabai, camaia. Urabacandarabracandaraia. Fala em novas línguas agora. Fala em novas línguas agora. Fala em novas línguas agora, pastor. Não estou no congresso. Deus quer te visitar na consagração. 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 Glória, oh glória, oh glória, 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 glória. Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, renova Espírito Santo, renova Espírito Santo. Restaura o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem com renovo, vem com renovo, vem com renovo. Meu Deus. Elevar a cara. Deus terrível na terra.